O Elege é o software que já passou em 2014 por grandes campanhas de governo de estado, de deputados federais, de deputados estaduais e senadores, através das prestações de contas. Entre em contato com a gente, www.e-lege.com, e conheça a nossa ferramenta. Você vai se surpreender com o profissionalismo dela, da eleição à prestação de contas. Essa é a única ferramenta que elege. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, estamos de volta com o RDTV com mais uma entrevista diária para você, internauta. A taxa de desemprego em Mato Grosso aumentou do ano passado para este ano, assim como em Cuiabá, que quase dobrou. E isso, o que acontece quando muita gente está desempregado, é mandado embora? Será que muitas pessoas buscam a Justiça do Trabalho? Nós vamos falar um pouco sobre essa situação, né, do trabalho, da justiça, da atuação dos advogados, hoje com o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, Leonardo Bressani. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Leonardo. Obrigado, eu que agradeço. Essa situação, vamos já iniciar por aí, essa situação de desemprego, de muita gente sendo mandada embora, é claro que essas taxas que são, a pesquisa do IBGE, né, que é mostrada, elas são do mercado formal, né, de pessoas que tinham carteira assinada e foram mandadas embora. Vocês já sentiram essa diferença do ano passado para cá em demandas para os advogados trabalhistas para ingressarem na Justiça do Trabalho? Sim, na realidade até são dados estatísticos que o próprio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região ele tem, que é a região onde a gente atua aqui no estado, mas isso é uma estatística que cresce e cresce na maioria dos tribunais do Brasil, que é de modo geral, o desemprego ele está aí instaurado já há algum tempo, né, em função da crise econômica, e essa demanda ela vem aumentando. Infelizmente, nessa mesma linha que vem aumentando as demandas trabalhistas, paralelamente estamos aí passando por dificuldades internas dentro desse contexto por conta dos cortes orçamentários que a Justiça do Trabalho vem sofrendo. Nós, inclusive, já entrevistamos aqui a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, falando da preocupação desse corte orçamentário, né? Eles fizeram cortes até de cafezinho, de estagiário, né, para tentar minimizar os problemas lá no TRT, nas varas trabalhistas. Vocês já sentiram alguma diferença esse ano quanto aos serviços, à demanda trabalhista por conta do corte? Já sim. Na realidade, o serviço ele se estende um pouco mais do que esses exemplos, cafezinhos, estagiários, que na realidade o material humano, né, a mão de obra interna nessa prestação do serviço ao cidadão, ao jurisdicionado que procura a Justiça do Trabalho. Eu posso te dar um outro exemplo, o tribunal não utiliza mais audiências de varas itinerantes. Sentimos um impacto grande, eu particularmente, em audiências no interior. Mato Grosso é um estado muito grande e a Justiça do Trabalho não consegue ainda alcançar, né, toda essa dimensão do nosso estado. E, portanto, por conta desses cortes orçamentários, a Justiça do Trabalho aqui do estado de Mato Grosso resolveu cortar as audiências que seriam realizadas em outros locais, são as audiências itinerantes. E por conta disso, os advogados, os jurisdicionados saíram perdendo, tendo que se deslocar para até o local onde se está estabelecida a comarca, para aí sim
fazer valer seus direitos e buscar aquilo que ele pretende dentro do judiciário. Então o corte orçamentário, ele impactou realmente para nós, operadores dos direitos, sobretudo os advogados trabalhistas, que vivenciam esse dia a dia. E claro que o cidadão também, né, que está ali na ponta da lança, acaba sofrendo mais ainda. Como a associação está ajudando, né, o tribunal nesse sentido de buscar? Vocês têm buscado autoridades? Como é que está a atuação da Atramate quanto a essa questão? A Atramate, ela é, nesse ponto, no primeiro plano, é defensora do direito do trabalho e parceira da Justiça do Trabalho nesse sentido. O que envolve, claro, né, o nosso trabalho do dia a dia, até dentro de uma função institucional. A Atramate caminha lado a lado à OAB nessas questões pontuais. Essas temáticas são debatidas, são temas caros para a Justiça do Trabalho. E para nós também, que vivenciamos isso, estamos diuturnamente estabelecendo padrões de conversa sobre os cortes orçamentários, os impactos desses cortes e, acima de tudo, defendendo para que haja uma revisão, obviamente, dessa situação que retorne à normalidade para que possamos aí caminhar como estávamos caminhando anteriormente. Você acredita que esse ano ainda poderá haver alguma reversão, algum incremento aí nesse orçamento que foi cortado? Recentemente houve um incremento que foi um fôlego, né, para um suspiro, para dar essa continuidade até o fim deste ano. Mas aí para o ano que vem já muda tudo, né, estamos passando por uma série de fatores aí que não só seria o corte orçamentário hoje, né, falando em justiça do trabalho, em direito do trabalho, mas esperamos que até o fim do ano conseguimos aí alcançar, né, a meta, atender o jurisdicionado de uma maneira, né, justa, né, para que podemos findar o ano e aí começar o ano que vem, e aí com novidades ou não. Existe aí um movimento que busca uma reforma trabalhista no Brasil e, por outro lado, tem também os mais radicais, tem parlamentares querendo acabar com a justiça do trabalho no Brasil, né? Qual que é a sua avaliação quanto a essas demandas aí? Esse também são várias pautas que vêm sendo discutidas, né, principalmente em relação à existência ou não da continuidade dessa prestação de serviço. Eu sou um fiel defensor da justiça do trabalho. O que a gente consegue observar é que algumas pessoas não compreendem a dimensão do trabalho que é envolvido dentro desse seio da justiça. Na realidade, confunde-se algumas situações em relação a uma legislação um tanto quanto inadequada, de acordo com a nossa evolução social. A legislação é uma legislação da década de 40, onde vivenciávamos uma realidade completamente distoante do que vivemos hoje, com aparato tecnológico, com uma série de fatores que anteriormente não havia. Portanto, a confusão, vamos dizer assim, que fazem, eu vou acabar com a justiça do trabalho ou não, ela passa por uma situação que remonta algumas legislações e não a própria justiça do trabalho em si. É claro que o que vem ao encontro dessa situação para o exercício desse raciocínio, muitas das vezes são as interpretações que o próprio interlocutor, que tem essa ideia de desmonte da justiça do trabalho, seria por conta de algumas decisões judiciais. Mas, enfim, as decisões judiciais, elas seguem um padrão que é referência da lei. Então, a gente tem algumas situações que acabam desaguando nessa discussão, mas que o pano de fundo disso tudo é a própria legislação. Penso que haveria a necessidade de algumas reformulações. No entanto, nas reformulações precisamos observar com cuidado as questões da segurança jurídica, as questões dos direitos fundamentais e as garantias de cada cidadão. Então, a reformulação, ela pode vir a ser discutida, claro, é saudável, porém, a discussão, ela tem que ter como premissa essas situações constitucionais que são básicas para qualquer tipo de trabalho.
A Justiça do Trabalho é, digamos, a caçula das justiças especializadas, né? Ela veio justamente desafogar o Poder Judiciário Estadual, que assumia, né, antigamente essas causas trabalhistas, né? A gente recebeu aqui também um senador, do senador Cidinho, defendendo que tem que retirar os penduricalhos, né, da Justiça do Trabalho. Então você acredita que precisa haver realmente uma reforma, que existem pontos ainda que são controvertidos, que podem ser melhor trabalhados? Eu vejo que sim, tanto que posso te dar como exemplo, e falei há pouco tempo atrás também, dentro do nosso estado, aqui em Mato Grosso, é um estado eminentemente agrícola, né, todos sabem disso, e a referência que eu dou como exemplo é a equiparação do empregado urbano e o empregado rural. A Constituição Federal equiparou esses dois tipos de empregados, vamos dizer assim, dentro dos mesmos deveres e obrigações. Só que sabemos também que a dinâmica de trabalho do urbano é diferente da dinâmica de trabalho do rural. Não estou dizendo dos direitos e garantias. Esses são premissas que devem ser observadas. Porém, a dinâmica do trabalho é diferente. Então nós podemos nos deparar com situações de trabalho, como exemplo, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, numa firma, dentro de uma cidade, num shopping, tem a localização para você poder fazer valer as obrigações e os direitos e, ao mesmo passo, fiscalizar tudo isso, o próprio empregador, são muito mais fáceis de quem trabalha no campo. Eu não estou, quando me referindo ao campo, não estou dizendo nas grandes instituições, nas grandes corporações. Eminentemente, no nosso estado tem produtores rurais pequenos e médios, que, na medida do possível, consegue atender uma parte da legislação. E é muito provável que essa pessoa até tenha a intenção de cumprir o que a legislação manda. Porém, fica numa dificuldade muito grande de executar isso na prática, por conta dessa dinâmica de trabalho diferenciada. E, ao mesmo passo, são direitos idênticos em urbano e rural, sofrendo as mesmas penalidades, as mesmas fiscalizações, que aquele empregador que não conseguir cumprir estará, claro, aí a risco de ser multado, de não ter, obviamente, o seu empregado dentro de um contexto que a legislação o assegura. Na verdade, acho que a gente percebe que há muita reclamação de empresários, de empregadores, né, dizendo que há abusos por parte dos trabalhadores nas ações trabalhistas. Mas esses empregadores, eles não poderiam se preparar melhor? Porque hoje em dia, por exemplo, tem a lei anticorrupção, né, que exige aí que seja feito todo um trabalho de compliance, né, que é de prevenção à corrupção, porque a empresa pode ser também chamada, né, à responsabilidade. Não falta preparo, uma cartilha, um trabalho de organização da empresa, mesmo os pequenos? A organização da empresa ela é necessária sob qualquer aspecto, sobretudo quando estamos tratando de material humano. Estamos tratando de um trabalho executado por humanos, são pessoas que estão ali no dia a dia. E as informações, elas são bem-vindas independente da envergadura da empresa, pequena, média ou grande. Isso facilita o meio de campo do trabalho, isso facilita o network, isso facilita o feedback, isso tudo é necessário. Mas, ao mesmo tempo, nós nos deparamos nessa condição, uma dificuldade até mesmo da informação do pequeno e do médio empregador. Não temos a cultura ainda de propiciar algumas situações que possam, na realidade, contribuir também para dentro da sua própria empresa, no desenvolvimento da atividade que você exerce, no desenvolvimento do próprio profissional que está dentro da empresa com você. Ou seja, essa é uma situação que, claro, se todos conseguíssemos observar, teríamos um outro contingente, uma outra realidade dentro da Justiça do Trabalho. Para a gente encerrar, Leonardo, vocês fizeram recentemente um evento voltado para os advogados trabalhistas, né, sucesso de público, falando um pouco das inovações do novo Código de Processo Civil na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho. O que você alertaria para que os colegas, os jovens advogados que estão indo para a trabalhista, se preparem ou se atentem nessa aplicação do novo CPC para a Justiça do Trabalho? Para o jovem advogado, como bem você colocou aí, bem objetivamente, eu sou suspeito de falar, eu vou dizer, venham para a advocacia trabalhista. Eu sou apaixonado pelo direito do trabalho,
já exerço desde o início da minha profissão dentro da Justiça do Trabalho. O que eu posso dizer para esse público, para os nossos colegas que estão militando, o novo impacto do Código de Processo Civil, que sofreu profundas transformações legislativas. Dentro desse contexto, existem inúmeras situações que estão sendo discutidas, que serão discutidas ainda por vários anos, por conta da ausência de formação de jurisprudência, ausência de formação de súmulas a respeito das temáticas que vão ser debatidas dentro de cada processo. Na realidade, o Tribunal Superior do Trabalho, buscando sair à frente e evitar qualquer tipo de insegurança jurídica na interpretação dessa nova roupagem que o novo Código de Processo Civil deu, acabou resolvendo fazer a instrução normativa através dessa resolução para apontar como se fosse um farol para os operadores do direito, dizendo, olha, nós aqui do Tribunal Superior do Trabalho entendemos que, de acordo com várias temáticas que foram abordadas dentro do Código de Processo Civil, entendemos que algumas são aplicáveis e outras não. Claro também que essa instrução normativa vem sendo questionada, inclusive, pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que aponta que o Tribunal Superior do Trabalho não tem competência privativa para legislar, apontar qualquer tipo de legislação, ou, nesse mesmo sentido, não tem poder também retirar o poder dos próprios magistrados de interpretar aquilo que vem sendo colocado pela legislação. Ou seja, de um lado ou de outro, independente ou não dessa condição, o que nos cabe é observar as situações que são colocadas, o entendimento que nesse ponto é colocado como um norte pelos ministros do Superior Tribunal do Trabalho, para que nós, operadores do direito aqui, possamos formar teses jurídicas, formar uma banca para poder, aí sim, no dia a dia de cada processo, de cada embate jurídico, a gente possamos construir um entendimento. E aí sim, claro que ali para frente poderia virar uma jurisprudência, uma súmula, mas isso é muito mais para frente ainda. Isso requer muito estudo, né? Com certeza, muito estudo. Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês aqui. Tá ótimo. Nós conversamos com o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, a ATRAMAT, Leonardo Bressani. Você pode rever essa entrevista, compartilhar nas redes sociais, mandar por WhatsApp. É só acessar rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.